vamos fazer contato com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Me ouve? Sim, estamos ouvindo. Você escuta bem também? Tudo bem. Maravilha. Fernando, você junto com o Marco Antônio Bueno Filho, que também é doutor e professor da Universidade Federal do ABC, publicou uma análise do discurso do ministro da Economia Paulo Guedes naquela emblemática reunião ministerial de 22 de abril. Para quem ainda não leu, recomendo fortemente a leitura, porque o artigo é ótimo, está lá no portal UOL, e é intitulado Professor de Jair, Paulo Guedes é o mais bolsonarista dos ministros. Eu queria que você falasse a respeito da motivação, o que levou vocês a escreverem esse artigo e também da conclusão, o fato de Paulo Guedes ser o mais bolsonarista dos ministros do governo. Bom dia a todo mundo. Bom, Glauco, na verdade, assim, o estudo era um exercício despretensioso, né, de utilizar métodos que a gente normalmente utiliza nas nossas pesquisas em educação, né. Então, eu, pessoalmente, tenho feito um esforço, né, acho que eu estudo políticas educacionais, e nesse terreno a gente vê muito a confluência, né, entre um discurso ultraliberal, né, que prega aí uma série de coisas, né, de privatizações até né, a dissolução da educação como direito, né, até os projetos reacionários, né, que estão mais vinculados a essas agendas ditas ideológicas. Então, o que se vê, por exemplo, na política educacional é sempre a junção dessas agendas, né. Ao mesmo tempo, o que a gente vê na cobertura, né, a respeito do governo Bolsonaro é uma dissociação dessas coisas, né, como se essas coisas fossem separadas. Então, quando aquela reunião ministerial de 22/4 ela veio à tona, né, a cobertura, especialmente nessa imprensa de grande cobertura, né, televisão, Jornal Nacional, etc., ela foi muito, né, focalizada naquilo que nós já sabemos, né, que foi tudo coberto, Salles, Damares Alves, Weintraub, né, o próprio Salles agora está, né, na situação que está por conta disso, né, e eu ouvi o áudio, vi o vídeo e fiquei impressionado, na verdade, com as falas do Paulo Guedes, né, que eu achei que aquelas falas eram as falas que mais representam aquele governo e aquele projeto. E aí, enfim, eu propus ao Marco Antônio que a gente fizesse um exercício mesmo, né, de usar os nossos métodos de pesquisa que nós usamos para analisar documentos, para analisar entrevistas, né, nos nossos objetos de pesquisa, para olhar aquele momento, né, aquelas 70 e tantas páginas de transcrição oficial, né. Eu me lembro que em 2016, uma dessas escolas que oferecem cursos nesse tipo de metodologia fez daquela sessão de votação do impeachment do Congresso Nacional, do impeachment da Dilma. E foi muito interessante, porque você vê mesmo a polarização dos discursos. Então nós resolvemos fazer o mesmo exercício, né? E aí o que a gente vai observar, na verdade, Glauco, é uma coisa óbvia, que nós já sabíamos, né? É que o que a análise faz é desenhar, né? Ela desenha de um jeito bem colorido, com gráficos, e ela vai mostrar o seguinte, que o Paulo Guedes, na verdade, é ele que condensa, né, todos esses temas, né, todos esses assuntos do governo, e é ele quem melhor porta o discurso do governo Bolsonaro, né? Ele é a cara do bolsonarismo no governo, né? Então, na reunião, por exemplo, ele vai defender de maneira bastante natural, né, porque ele estava querendo, na verdade, se contrapor aos outros ministros, né, que queriam ali aumentar, né, a participação do Estado na economia e girar obras públicas, etc., né. Então ele vai dizer o seguinte, olha, que não é possível, né, investimento público é errado, né, a gente tem que só fazer investimento privado, mas se vocês querem investimento público, coloquem os jovens, pobres, aprendizes, né, dentro dos quartéis para fazer lá construção de estradas, né, e paga lá para aqueles jovens pouco escolarizados, 200, 300 reais, né? E aí, em alguns meses, você vai ter as obras andando no país e você ainda pode dizer que está fazendo investimento público. Então, é uma pessoa que diz esse tipo de coisa, né? E quando você analisa, né, o discurso, analisa o conteúdo daquelas 2 horas de reunião, você vai descobrir que é esse personagem que está no centro da reunião, né? É a ele que as pessoas se dirigem, né? É a ele que as pessoas
precisam convencer, né? Não é nem ao presidente, é a ele. Então, na realidade, é ele que, inclusive, dirige, né, as intervenções do presidente na reunião, né? Então, as broncas que o Bolsonaro dá nos ministros, a forma como ele se dirige essas disputas internas por protagonismo dentro do governo, é o Guedes que vai chamando a atenção e ele tem muita liberdade para lidar com o Bolsonaro, né? Então, quando a gente observa isso, a gente vê como a cobertura, né, relacionada à economia e ao ministro Guedes, como ela é desconectada, né, da realidade. Ela é intencionalmente desconectada. Então, o artigo, no fim, que não tinha pretensão de ser uma pesquisa, mas que acaba sendo, ele chama um pouco a atenção para uma situação que não adianta nada a gente falar mal do Bolsonaro, chamar o Bolsonaro de autoritário, né, e tentar, ao mesmo tempo, dissociá-lo do Paulo Guedes, né, porque o Paulo Guedes usa sapatos especiais, porque o Paulo Guedes fica incomodado quando o sanfoneiro lá desafina, né? Quer dizer, isso são coisas que nos desviam do que a gente deveria, na verdade, analisar, que é o fato de que o Paulo Guedes é o bolsonarismo, o Paulo Guedes acredita naquilo, o Paulo Guedes na reunião diz que tem saudades, ele não usa a palavra saudades, mas ele fala bons tempos, uso da educação moral e cívica e da USPB nas escolas, é ele que diz, não é o Weintraub, não é o Augusto Heleno, não são os militares, é ele, né? Ele fala com os militares, ele fala com os defensores da moral, do olavismo, ele fala com os supostamente técnicos da infraestrutura, e é ele que, na verdade, ele dá a liga, né? E pelo fato de ser muito mais hábil do ponto de vista discursivo, é ele que fala pelo Bolsonaro. Aquilo que o Bolsonaro não consegue elaborar, expressar, é ele que faz, né? E, portanto, ele tem a confiança total do Bolsonaro, né? Então, no artigo a gente mostra, né, faz aí um pequeno histórico apanhado das muitas vezes em que se anunciou que Guedes e Bolsonaro estão rompidos, Guedes e Bolsonaro estão brigados, Guedes vai sair do governo. Isso nunca aconteceu, né? Isso não tem a menor previsão de acontecer, né? Quer dizer, eu não posso prever o futuro, mas isso não tem a menor previsão de acontecer, porque eles sempre foram muito ligados, a relação de respeito entre os dois é muito grande, né? Eles são muito íntimos, ao ponto de o Paulo Guedes ser a única pessoa que tem coragem de apontar o dedo e dizer, olha só, presidente, a sua candidatura em 2022 vai ser colocada em risco por isso. Ele tem essa liberdade, e o Bolsonaro acata essas críticas. Então, de fato, é uma relação muito íntima, muito próxima, né? E de valores em comum, né? Então não dá para a gente dizer que Paulo Guedes é a versão técnica, né, bem apessoada do governo. Não, ele é uma versão igualmente perversa. Quer dizer, se a gente vai chamar de perverso, toda a perversidade que a gente poderia atribuir a Bolsonaro, a Weintraub, a qualquer membro do governo, vale para ele, né? Tanto é, Glau, que já termino, que é muito interessante a repercussão desse texto, né, no Twitter. Você vai ver que tem vários bolsonaristas que concordam com o que diz. Eu não sei se eles leram o texto, mas assim, quer dizer, as pessoas reconhecem que Paulo Guedes é bolsonarista, né? E o texto afirma que ele é o mais bolsonarista de todos, porque ele de fato une todas essas vertentes, né? Esse ultra-individualismo, né, que despreza totalmente os direitos sociais, né? Mas ele também despreza os direitos individuais, os direitos personalíssimos, ele despreza todos, né? Então, a questão se ele concorda ou não com aquilo, se ele se identifica esteticamente com aquilo, se ele é mais ou menos insensível que Bolsonaro, é menos importante do que o fato concreto de que ele é a própria expressão desse governo. E quando a gente fala de cobertura da mídia, Fernando, eu lembro da edição do Jornal Nacional naquela noite, às vezes a gente tem que assistir por dever do ofício, e a função principal, não só desse jornal, mas também de outros veículos de comunicação, era corroborar a versão ali do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro queria ter feito ali uma intervenção, ou teria feito uma intervenção na Polícia Federal. Mas também outros ministros são expostos, como você falou, né? A Damares Alves, o Ricardo Salles, o Weintraub,
Weintraub, e, no entanto, o ministro Paulo Guedes não aparece simplesmente nessa edição do Jornal Nacional. E você destacou alguns pontos, né, que são a questão dos jovens nos quartéis a R$ 300 mensais, a EMC, o SPB nas escolas, mas ele também falou de cassino, jogos de azar, privatização do Banco do Brasil, um assunto bastante importante, né? E também uma citação ao ministro da Economia da Alemanha nazista. Quer dizer, substrato para se falar de Paulo Guedes nessa reunião não faltava. No entanto, não houve essa cobertura. E você acha que isso se insere também dentro desse contexto que você mencionou, de cobertura da mídia que tenta separar uma ala ideológica de uma técnica? Inclusive, eu lembro que, tido como técnico não só o Paulo Guedes, mas também o Moro era tido como um ministro técnico, como se fossem destituídos de ideologia, que para esses veículos é um mal, Fernando? Olha, Glauco, na verdade, assim, a mídia sempre separou dois personagens desse governo, né? Assim, tentou dissociar dois, né? Que era o Moro, né? Por razões políticas, né? Mas o Moro tinha razões diferentes do Paulo Guedes para estar nesse governo. Tem um projeto político pessoal, né? Quando viu que esse projeto não ia rolar ali naquele lugar, ele não conseguiria usar o Bolsonaro ou o governo Bolsonaro como escada para subir, ele pulou fora, né? Porque isso já era óbvio e sabido desde o começo. E ele sempre teve o apoio da imprensa, né? Então a imprensa olha para o outro lado, né? Então trata com a maior condescendência. E o Guedes, que defende essa agenda de reformas, né? Mas é sempre essa abstração, né? Então, essa abstração, né, da reforma, da necessidade da austeridade, da necessidade de privilegiar o investimento privado, de enxugar o Estado, quer dizer, isso tudo agrada, né, esse campo aí dos donos do dinheiro do país, né. Então, na verdade, a condescendência tem a ver com isso. O fato é que não há diferenças entre Paulo Guedes e Bolsonaro, né. Isso é inegável. E aí o que acontece? A situação chega a esse ponto e a imprensa continua trabalhando nessa cobertura, tentando dissociar. Vou te dar um exemplo outro, por exemplo, que eu nem cito no texto. Um pouquinho antes do Weintraub sair do governo, a Folha de São Paulo publicou um editorial, né, escrito Fora Weintraub. Então o editorial da Folha tentava separar o Weintraub do Bolsonaro, né, para dizer assim, olha, presidente, o senhor vai aderir ao golpismo de Weintraub? Quer dizer, como se o Bolsonaro não fosse o golpista, né? Então, assim, se tenta separar, né, porque, de alguma maneira, assim, existe um esforço aí, um movimento, né, de alguma maneira, assim, olha, deixar no ar que nem tudo está perdido em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro tem a chance de perceber que as coisas, que pode mudar, né? Ele pode virar a chave. Gente, não pode virar a chave. Ninguém que está nesse governo tem qualquer compromisso diferente do Bolsonaro. As pessoas simplesmente são um pouco mais inteligentes ou estratégicas em relação ao que elas expressam em público, né? Então o Guedes, quando ele percebe que ele está em público, ali ele estava se sentindo em privado naquela reunião. Ele jamais imaginou que aquele vídeo ia vir a público. Por isso ele está tão livre para falar aquilo, para citar o ministro da Economia da Alemanha nazista, para falar de Pinochet, para falar de um monte de coisas, né? Esse nosso texto, ele não analisa nem um pouquinho. É que é muito difícil a gente propõe um contraponto a centenas de reportagens, centenas de matérias, né, que ou fizeram uma cobertura extensiva de pontos minúsculos da reunião, né, para atacar mesmo aquelas pessoas que a gente já sabe quais são, né, Moro com Bolsonaro e Polícia Federal, Weintraub com STF e falando dos povos indígenas, o Salles falando de passar boiada, são as mesmas pautas, né, e a maior parte do tempo, na verdade, quem fala são os outros, é o Paulo Guedes, né, o Paulo Guedes fala ali 16% das palavras pronunciadas na reunião, ele só fala menos que o Bolsonaro, né. Ele fala muito mais do que a terceira pessoa que mais falou, que é o Braga Neto, que era a pessoa que supostamente apresentaria o plano pró-Brasil, que era o assunto da reunião. Então, assim, o Guedes é o protagonista, é o personagem central do encontro, e é a pessoa que menos foi analisada, né? Então, assim, essas pequenas reportagens sobre o Banco do Brasil, essas coisas apareceram na imprensa, mas sempre num jornalismo declaratório, né? Assim, olha, Paulo Guedes disse isso, né?
Nunca assim, analisando do jeito que foi analisado o Salles. Quer dizer, o Salles falou passar a boiada, imediatamente a imprensa começou a cavar, né, as denúncias contra ele por improbidade, por enriquecimento ilícito, a quebra de sigilo bancário de 2019, que voltou à imprensa. E agora ele está como está aí, com o Ministério Público pedindo o afastamento. Weintraub é a mesma coisa, foi exonerado, né? Então, essa é uma diferença brutal, né, de cobertura. Então, o Jornal Nacional, que você citou, ele foi incrivelmente didático, assim, foi edição histórica, né, foi, assim, contou, né, parte por parte, mas o Guedes ficou absolutamente fora do noticiário. E veja, o texto é centrado no Guedes, mas a gente poderia, por exemplo, olhar a participação do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa Econômica Federal, que também tem muitas coisas a dizer. Isso também está lá no texto da transcrição, né? Quer dizer, o presidente da Caixa Econômica Federal, vamos lá ver o que diz o presidente da Caixa Econômica Federal. Vocês vão ficar chocados de ver que ele basicamente não fala nada sobre o seu próprio tema de atuação nesse governo. Ele fala basicamente de fatos, anedotas da vida pessoal ali, tentando adular o presidente, né? Então, o que chama a atenção do Paulo Guedes é que, de fato, assim, ele é o único sujeito nesse governo, ou pelo menos naquela reunião, que não adula Bolsonaro. Ele não puxa saco de Bolsonaro, né? E eu acho que isso é fundamental perceber, porque ele é o mais respeitado pelo Bolsonaro, né? E eu acho que essa é uma relação que não dá para separar, né? Como se fosse possível a gente ainda acreditar, né, que as agendas econômicas deste governo não estão associadas com as agendas reacionárias, autoritárias, truculentas e golpistas desse governo. Elas são a mesma agenda, né? Então, o liberalismo econômico mais esclarecido, né, ele não pode fazer essa dissociação, né? Então, veja, quando você publica um estudo desse, e aí você tem uma grande parcela de comentadores críticos do governo que concordam, né? Porque a análise ela é sustentável e validada. Mas você também tem o bolsonarismo que concorda. Então, assim, o objetivo da análise, na verdade, é chamar a atenção desse, né, como o próprio Guedes chamou, establishment, né, que tenta fazer essa dissociação, e que é uma dissociação impossível, porque discursivamente ela não se sustenta, né? Então a ideia de desenhar é no sentido de trazer talvez uma contribuição empírica para que as pessoas parem de fazer aquilo que não pode ser feito, né? Realmente não dá para fazer isso. Se as pessoas querem, inclusive, preservar o pensamento liberal que elas defendem, elas precisam se afastar de Paulo Guedes. Elas precisam se afastar das teses que ele defende. Porque, até o momento, o que elas estão fazendo é levar água para o moinho do bolsonarismo e, portanto, estão igualmente comprometidas com esse projeto. E sabe, Fernando, que eu li o seu artigo e me lembrei também dos estudos da antropóloga Letícia Cesarino a respeito do populismo digital e de como no Brasil você teve essa união, né, dessa nova direita sob aquele lema conservador nos costumes e liberal na economia. E um dos significantes vazios ali que eram utilizados na campanha do Bolsonaro, significante vazio porque, né, pode ser usado para agosto do freguês, era a questão da mamata. E a mamata, né, um termo amplo que pode ser muito adaptado, mas em geral era associado sempre à classe política ou ao setor público ou a determinadas políticas públicas, enquanto o empresariado era mostrado sempre como transparente, como eficaz. Não é à toa aí que o Bolsonaro teve apoio de muitos empresários, inclusive apoio clandestino. Quer dizer, essa união entre neoliberalismo e esse conservadorismo, sob uma égide que a gente pode dizer de inspiração fascista, existia desde 2018. Não, na verdade existe desde antes, né? Quando a gente vai olhar a emenda constitucional 95, né, a austeridade econômica sendo constitucionalizada em 2016, né, esses dias saiu na Folha de São Paulo um artigo na capa, né, escrito pela Denise Carreira, pela Fátima Bezerra, o Caio Magre e a Regina Adami, que estão muito engajados, né, na luta pela revogação do teto de gastos no país. A Denise Carreira há muito tempo já, nessa coalizão Direitos Valem Mais, da qual inclusive participo, a gente vem mostrando isso, quer dizer que a austeridade econômica ela leva à morte, né? Então, há pouco aí eu via a Juliana, advogada do ISA, sendo entrevistada na rádio, e ela dizia isso, a mesma coisa, né? Então,
Quer dizer, não é a pandemia só, que a pandemia mata mais gente ao mesmo tempo. Então você vê tudo ao mesmo tempo. O efeito é um só, as pessoas morrem da doença. Mas as pessoas já vinham morrendo de muitas coisas. De zika, de chikungunya, de dengue, nas ruas de frio. Quer dizer, tudo isso tem a ver com políticas de austeridade econômica, com você retirar, né, o povo da Constituição, né? Isso já vinha sendo feito, né? Então o argumento economicista, né, de que é preciso enxugar, de que é preciso racionalizar, né, e portanto o povo não cabe na Constituição, isso já vinha matando pessoas. Mas veja, Glauco, é difícil a gente construir uma empiria, né, e um argumento um pouco mais difícil de refutar, porque os efeitos são muito, né, você faz estudos de caso, você tem uma série de coisas que foram feitas, mas sempre fica naquela discussão entre os supostamente liberais e responsáveis, etc., e que, portanto, defendem uma série de coisas, de medidas saneadoras e tudo mais, mas que também são as pessoas mais ricas da população, são as frações mais privilegiadas, mais brancas, mais, né, a gente já sabe quais são. E, por outro lado, você tem as pessoas que são colocadas como as utópicas, as da esquerda, as que não entendem a complexidade, ou que não conhecem a tecnicalidade necessária, né? Então, a coisa é colocada um pouco nesses termos, né? Só que aí, quando entra um Bolsonaro no meio, a coisa começa a ficar complicada, porque essa parcela supostamente técnica, responsável, etc., vai abraçar, né, esse reacionarismo que é irracional, irresponsável. Eles se abraçam, porque na verdade eles têm alguns valores em comum. Então que era mais difícil de provar isso naquele momento, porque aquele momento as coisas estavam muito conflagradas em torno do golpe contra Dilma, né? E ficava muito aquela coisa, olha, essa esquerda aí está falando essas coisas, mas eles não entendem nada de economia, né? Assim, quem entende são essas pessoas aqui muito bem capacitadas, muito boas, etc. O problema é que essas coisas vão caminhando e a gente foi chegando numa situação em que um Bolsonaro se elegeu presidente, né? E aí, quer dizer, não é mais assim um presidente petista, né, que está lá e que né, abre um pouco das agendas para incorporar um pouco das agendas neoliberais, como fez Dilma, etc. Não é isso disso que a gente está falando. Mas é de um presidente, né, que não é só umas agendas neoliberais de um mercado competitivo ou de trazer a lógica concorrencial para o público. Não. É uma lógica ultraliberal que tenta mesmo arrancar o Estado da jogada. Quer dizer, é um liberalismo antigo, primitivo, né? Quem disse isso foi o Pércio Arida, não fui eu, né? Então, assim, são os economistas liberais que dizem que o Paulo Guedes é um liberal primitivo. Não é um liberalismo, nem um neoliberalismo dos anos 90, é uma outra coisa, né? É um liberalismo que está lá morto, enterrado, que se provou inútil, né? Que gera guerra, que gera morte, que gera convulsão social, né? E veja, eu não estou defendendo um liberalismo melhor, eu só estou dizendo que não cola, né? Nem não cola dizer que o Guedes é o pilar de racionalidade do governo Bolsonaro. Não é. Né? Não tem qualidade, não tem sustentação aquilo. E quem diz não sou eu, né, um pesquisador da área de educação, são os economistas liberais, né? Aqueles que, inclusive, apoiaram a austeridade econômica lá em 2016. Alguns continuam apoiando, né? Por exemplo, esse artigo que Denise, Fátima e outros publicaram na Folha já vem em resposta a um artigo de um pesquisador, professor do INSPER, que está lá falando que a derrubada do teto de gastos tem a ver com o aumento do salário de funcionários públicos, que é um absurdo, né? Quer dizer, naturalmente essa pessoa não anda pelas ruas de São Paulo, né? Ela não sabe que as pessoas morrem nas calçadas. Ela não sabe sobre as arboviroses nos interiores do país. Ela não sabe sobre os problemas de saneamento nas favelas no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma pessoa que não tem nenhuma noção e que ela não tem ideia de aonde é que o Estado tem que atuar e não atua, né? Porque usa essa lógica de austeridade que é defendida por Guedes e que é defendida por liberais também na grande imprensa, né? Então, a dissociação está aí, né? É que, de alguma forma, Glauco, a gente tem que fazer um esforço de colocar no colo desses economistas e comentadores de economia
que são condescendentes, lenientes com Paulo Guedes, a responsabilidade pelo que eles são condescendentes e são lenientes. Não dá para falar mal do Bolsonaro e dizer que o Paulo Guedes usa máscara porque ele está se lixando para o governo. Não, ele não está. Né? Ele tá preocupado com a saúde dele, e ele está correto de usar a máscara, né? Porque ele não é, nesse sentido, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que sabe ouvir o que se diz, né? Ele sabe que ele pode ficar doente se ele não usar máscara. Mas é isso, não é que ele despreza tudo aquilo e que ele é melhor do que aquilo tudo. Não, ele é igual àquilo tudo. Aliás, ele é pior do que aquilo tudo, na medida em que ele tem um cinismo suficiente para, dentro daquele lugar, poder discursivamente ficar muito à vontade e, fora daquele lugar, se fazer de técnico, né, e de pessoa preocupada ali simplesmente com as engrenagens e os parafusinhos da economia nacional, né. Mas a gente vê, e você viu, e no texto a gente também fala disso, de vez em quando ele deixa escapar lá, né, as frases dele, né, em que ele mostra todo o elitismo dele, o higienismo dele, né. É óbvio que ele faz isso muito menos do que Bolsonaro, porque ele de fato é muito mais inteligente no sentido de saber o que ele fala em público e o que ele fala em privado. Mas ele é o que é, né? Não é possível, não existe forma de dizer que Paulo Guedes é uma coisa, Bolsonaro é outra. Então o artigo ele desenha isso, né? Então, e aí também é uma forma, né, Glauco, de a gente dar um certo verniz científico, porque se as pessoas quiserem também questionar isso, elas vão ter que questionar o algoritmo que gera os tais dos gráficos, né? E aí é difícil você né, falar que o algoritmo que existe desde 1990 e tantos, que a gente usa para fazer análise desde poesia até né, entrevista, questionário, que se usa em pesquisa de saúde, né, para estudar senso comum, análises de senso comum, que isso é uma análise viciada feita para expor o ministro Paulo Guedes. Na verdade não é, tanto que os próprios bolsonaristas concordam que sim, Paulo Guedes é bolsonarista, né? Tem um outro até que comentou uma coisa engraçada, que foi assim, dizendo que o artigo difama Paulo Guedes. Não, o artigo não difama, o artigo só diz que Paulo Guedes e Bolsonaro são iguais, né? Se difamar Paulo Guedes é dizer que ele é igual a Bolsonaro, bom, então o problema, então o bolsonarista está dizendo que o Bolsonaro é que difama pessoas, né? Então, é um trabalho despretensioso, na verdade, um exercício, né, acadêmico aí de forçar um tipo de leitura que, na verdade, deveria ser mais comum, mas ela fica sempre marginalizada, né, entre ou uma mídia alternativa, nós aqui, vocês, ou um campo acadêmico que, de fato, não tem uma condição de hegemonizar debates, né? Então, e aí, claro, o artigo tem uma certa, apesar de longo, né, as pessoas gostam, porque de fato ele tem uma capacidade de sintetizar, né, uma série de elementos sobre esse discurso de Paulo Guedes, e que as pessoas preferem olhar para o outro lado, né? Elas estão mais preocupadas para o lado que o Bolsonaro olha quando ele fala vou intervir na Polícia Federal, do que olhar para o que Paulo Guedes falou durante essa reunião inteira, né? E que contradiz absolutamente tudo que se fala sobre ele desde pelo menos setembro de 2018, né? Desde que começaram as conversas entre Guedes e Bolsonaro antes ainda da eleição, né? Então é isso, o potencial do texto é esse, porque ele dá um peteleco na orelha, né, de quem insiste em querer separar Paulo Guedes de Bolsonaro. Eles não são separáveis, né? E aí tem um dado empírico aí para ajudar no debate público, né? E, Fernando, a gente volta a recomendar aqui a leitura do seu texto, junto também de Marco Antônio Bueno Filho, uma análise do discurso de Paulo Guedes na reunião ministerial de 22 de abril deste ano, intitulado Professor de Jair, Paulo Guedes é o mais bolsonarista dos ministros, disponível no portal UOL. Fernando, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Bom dia, eu que agradeço. Conversamos aqui com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Fernando Cássio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
As notícias que os outros não dão.